Ok, vamos lá então. A gente recebeu aqui bastante material sobre esse aumento recente do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Foi uma decisão do governo que deu o que falar. Exato. Nossa ideia aqui é, tentar destrinchar o que mudou de fato, por que decidiram mudar agora e, claro, ver as reações, os possíveis impactos, né? Com base nesse material todo. Isso. O IOF, para quem não lembra de todos os detalhes, ele incide em muita coisa. Crédito, câmbio, seguros, e o governo resolveu mexer nas alíquotas. Faz parte de uma tentativa maior de arrumar as contas, sabe? Entendi. E essas mudanças foram em várias frentes, né? Não foi uma coisa só. Não. Pegou desde o uso do cartão fora do país, compra de dólar em espécie, mandar dinheiro para conta lá fora, tudo isso foi para 3,5%. E aqui dentro também teve coisa. Investimentos. Sim. Criaram uma taxa nova, de 5%, para quem coloca mais de 50 mil por mês, em VGBL, aquele plano de previdência. Ah, essa do VGBL pegou muita gente de surpresa, né? Pegou. E o crédito para a empresa também subiu. A taxa anual foi de 1,88% para quase 4%, né? 3,95%. Nossa, quase dobrou. É. E para a empresa pequena, do Simples Nacional, que pega crédito até 30 mil reais, foi de 0,88% para 1,95%. E até cooperativo de crédito entrou na dança? Entrou. As maiores, que movimentam mais de 100 milhões por ano, perderam a isenção que tinham, foram para 3,95% também. Só as cooperativas rurais que escaparam. Ah, e teve aquela história, né? O governo tentou taxar fundo no exterior, mas aí deu uma chiadeira geral e eles voltaram atrás rapidinho. Isso. Essa parte ficou como estava, zerada. Foi um recuo, estratégico, talvez. Tá, mas o principal do pacote ficou. E a justificativa oficial para tudo isso é só para arrecadar mais? Olha, o discurso oficial é esse: equilibrar as contas públicas. Reduzir a diferença entre o que o governo gasta e o que ele arrecada. O famoso déficit. Exato. A projeção deles é conseguir uns 20,5 bilhões de reais a mais em 2025 e 41 bilhões em 2026, só com esse IOF mais alto. E isso veio junto com um congelamento de gastos também, né? Congelaram 31,3 bilhões do orçamento do ano que vem. É um pacote, fiscal. E tem uma análise da XP que eu achei interessante. Eles comparam essa alta do IOF com um aumento na Selic, a taxa básica de juros, como se fosse o mesmo efeito. Eles calcularam que o impacto no custo do crédito seria similar a uma alta de 0,25 a 0,5 ponto percentual na Selic. Mas usar imposto no lugar de taxa de juros funciona do mesmo jeito? Então, a própria XP pondera isso. O IOF encarece o crédito, sim, aperta o bolso. Mas ele não tem o mesmo poder que a Selic para, por exemplo, controlar as expectativas de inflação, sabe? Ou para influenciar o câmbio do mesmo jeito. Entendi. É um aperto, mas não é exatamente a mesma ferramenta. Não é, o efeito macroeconômico é diferente. E falando em apertar o bolso, como que a economia real está sentindo isso? O crédito mais caro deve preocupar as empresas, né? Principalmente as que já estão mais no limite. Sem dúvida. O setor aéreo, por exemplo, já fez as contas. Falaram num custo extra de 600 milhões por ano. 600 milhões? A ABAR, que representa a Latam, Gol, Azul, eles dizem que isso pega em tudo. No leasing dos aviões, na importação de peças, nos financiamentos. E aí o risco é repassar para o preço da passagem, imagino? Exato. E isso num momento que já está super delicado para elas, né? Com empresa em recuperação judicial aqui, outras em Chapter 11 lá fora. Pois é. E além do custo, eles reclamam de perder competitividade para a empresa estrangeira, né? Também. E não é só o setor aéreo. A CNI, que representa a indústria, também bateu forte. Ah, a Confederação Nacional de Indústria? Isso. O presidente deles reclamou da falta de diálogo antes de anunciarem. E a preocupação é a mesma: perda de competitividade do produto brasileiro, risco de emprego ir para fora por causa da carga tributária alta. Mas esse impacto é geral? Ou tem setor que sente menos? Não, varia bastante. Aquela análise da XP, por exemplo, sugere que alguns setores como alimentos e bebidas, agronegócio, educação, saúde, telecom, celulose, esses devem sentir menos. Por quê? Porque muitos usam linhas de crédito que já são isentas de IOF, sabe? Tipo CRIs, CRAS, debentures incentivadas. Ah, entendi. Usam outros caminhos para se financiar. Exatamente. Aí o calo aperta mais em outros lugares. E onde aperta mais, então?
Bom, o setor financeiro pode até repassar custos, mas talvez veja menos gente usando o cartão internacional, menos depósito em VGBL. Por outro lado, pode ter mais gente buscando esses instrumentos isentos que eu falei. Uma migração, talvez. Pode ser. Agora, setores como metais e mineração, óleo e gás e o varejo, principalmente naquelas operações de risco sacado, podem sentir um pouco mais. Mas eles também têm algumas alternativas isentas, dependendo da operação. Certo. Isso tudo acaba levantando uma outra discussão, né? Que é mais de fundo, a natureza desse imposto. Muita gente dizendo que IOF não é para isso, que ele deveria ser só para regular a economia. Esse é o ponto central da crítica de boa parte do setor produtivo, de especialistas, até de parlamentares. A Constituição prevê o IOF como um imposto regulatório. Para mexer no fluxo de capital, no câmbio. Exato. Usar ele para fazer caixa, para tapar buraco no orçamento é visto como um desvio de finalidade. Gera uma imprevisibilidade ruim, né, abala a confiança. E vai contra o que o Brasil tinha combinado com a OCDE, certo? De ir zerando o IOF aos poucos. Exatamente. O compromisso era reduzir para se alinhar com as práticas internacionais. E agora vem esse aumento. Fica uma situação contraditória. Como o Congresso reagiu a essa, digamos, canetada? A reação foi bem forte, apareceram vários projetos de decreto legislativos, PDLs, para tentar derrubar o aumento. Deputados como o Zucco, o Marinho... Oposição e até gente da base, imagino. Sim, o próprio presidente da Câmara, o Hugo Motta, deu uma declaração forte falando que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Direto ao ponto. E teve um manifesto assinado por 7 grandes confederações empresariais pedindo para o Congresso anular a medida. A base do argumento é histórica, né? O controle do parlamento sobre imposto existe para isso, para evitar que o executivo saia taxando como quer. E na justiça isso pode parar no Supremo? Pode, mas o resultado é incerto. O STF já validou um aumento parecido lá em 2008. Só que a situação hoje tem diferenças, né? O objetivo de arrecadar está muito mais explícito agora. Talvez isso mude a análise. Por outro lado, o governo já deu sinais de que se o decreto cair, vai ter que cortar mais ainda no orçamento. E aí pode atingir verbas que são importantes para os próprios parlamentares, como as emendas. É um jogo de pressão. Entendi. Então, o resumo da ópera é esse. Governo precisando de dinheiro, usando uma ferramenta que é no mínimo controversa para isso e gerando um atrito grande com os setores da economia e com o Congresso. Fora a questão da segurança jurídica e da imagem do país. Exatamente. E fica a reflexão, né? Qual o custo de longo prazo de usar um imposto que foi pensado para regular como se fosse a principal solução fiscal? Como isso afeta a percepção de risco do Brasil, os planos de quem investe aqui, ainda mais quando a gente tinha prometido para o mundo fazer o contrário? Fica a pergunta.